Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Desterro, caríssimo Padre Pedro, caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos do Movimento Pólen, celebrando 49 anos de vida. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, todas as leituras, todas as orações da Santa Missa, vai nos apresentar uma ação prática, uma ação em que todos nós, hora ou outra, nos deparamos. Jesus chama a atenção, meus irmãos, à correção fraterna. E a correção fraterna não é nada mais do que a caridade. Diante deste relato que nós ouvimos, Jesus nos convoca a cooperar com Ele na santificação dos irmãos e irmãs através desta correção fraterna. Ou seja, a correção fraterna na caridade é uma contribuição para com nosso Senhor, para a salvação de várias pessoas, das outras pessoas. Nós vemos no Evangelho que Jesus vai indicar 3 momentos da correção, como se fossem 3 graus da correção fraterna. Mas antes de falar sobre os 3 graus, os 3 momentos da correção fraterna, é preciso entender o que perpassa esta prática pedida por nosso Senhor. E devemos entender qual a finalidade e também como corrigir fraternalmente o meu irmão, a minha irmã. Na primeira leitura, meus irmãos, da profecia de Ezequiel, nós vimos que Deus estabelece um vigia para a casa de Israel, que deverá advertir aqueles israelitas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer. Deus exige, portanto, que o profeta corrija o ímpio por sua conduta, para que o profeta também fique com a consciência limpa. Ou seja, ele deve exercer o seu munus,
deve exercer o seu serviço na correção fraterna para que aquela pessoa, aquele ímpio, se corrija e também o profeta fique com a consciência limpa. Mas como agir desse modo sem correr o risco de não agir com a caridade? Na segunda leitura, São Paulo nos lembra que o amor mútuo é o que devemos dever a alguém, e somente isso. É somente o amor mútuo, nada mais eu posso dever a alguém. Amar o próximo, portanto, meus irmãos, é cumprir a lei. A lei aqui é o decálogo, os mandamentos de Deus. Assim, meus irmãos, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Nosso Senhor mesmo resumiu o decálogo neste mandamento, o mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui é que está o segredo de como agir com a correção fraterna. Não é corrigir diante da raiva, diante do ódio, diante do rancor ou do ressentimento. Isso não fará bem. Isso não fará com que o meu irmão se corrija, mas isso será um ataque ao meu irmão e vai com certeza piorar as coisas. Esse tipo de ação, portanto, é proibido pelo Senhor, pois além de estar cultivando estes sentimentos ruins em mim, estarei condenando o meu irmão, sendo que não cabe a mim, não cabe a ninguém aqui dentro condenar e nem julgar ninguém. Não podemos fazer isso, somente Deus é que faz isso. A correção fraterna é feita puramente por amor e com amor. É porque eu me preocupo com a outra pessoa, é porque eu amo a outra pessoa que eu posso chegar na outra pessoa para corrigi-la. E é só porque eu amo o meu irmão que eu vou corrigi-lo, sendo que eu também erro. Eu também estou sujeito ao erro. E aqui há uma grande dinâmica que nosso Senhor deixou nas entrelinhas do Evangelho de hoje. A dinâmica da correção fraterna, meus irmãos, serve tanto para o meu irmão quanto para mim mesmo. Por quê? Porque quando eu vou corrigir alguém, eu devo primeiro olhar para dentro de mim, ver qual erro, qual vício, qual pecado eu tenho, e antes mesmo de corrigir o outro, eu devo me corrigir. É um movimento que há. Porque se eu não corrigir a mim mesmo, estarei sendo um hipócrita, que é o grande pecado do nosso século, a hipocrisia. Assim, meus irmãos, eu vou colaborar com Jesus na salvação do mundo. Então, no Evangelho, Jesus dá os passos da correção fraterna, lembrando, meus irmãos, que a correção fraterna é sempre em vista da salvação e sempre deve ser feita no amor fraterno. Os erros não devem ser colocados à mostra, os erros não devem ser jogados ao vento para que todos vejam. Não, devo chamar a sós, devo conversar a sós, e é nessa conversa particular que eu devo ajudar o meu irmão. Se não tiver resultado, nosso Senhor continua dizendo, chama uma ou duas pessoas, para que essas pessoas sejam testemunhas, para que essas pessoas também ajudem aquela pessoa a se animar, a se levantar, a se reerguer. E se não der certo, eu devo chamar a igreja. E como é que eu chamo a igreja? Eu chamo a igreja, meus irmãos, porque quando eu vou corrigir alguém e me corrigir também, olhar para mim, olhar para aquela pessoa que pode estar perdendo a sua salvação, eu devo chamar aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja ensina, a sua doutrina, porque isso tudo é revelação de Deus. Se mesmo assim não surtir efeito no amor e por amor, eu devo continuar a rezar por aquela pessoa para que se converta e seja feliz. Há 3 graus, 3 insistências, porque diz São Jerônimo, pela salvação do outro, adquirimos também a nossa salvação.
É por isso que Jesus conta conosco na sua missão salvadora. Todos nós somos responsáveis pelo outro, pelo irmão, pela irmã, aquele que convive conosco. E se nós, irmãos, não conseguimos chegar naquele outro irmão para corrigi-lo, eu devo olhar para mim, para me corrigir, porque assim eu também estarei livre para ajudar aquela pessoa a se salvar. Devemos, portanto, nos exercitar na correção fraterna. E como diz Orígenes, a correção fraterna exige muito, muito de cada um, porque na correção fraterna eu devo exercer aquilo que eu tenho de mais humilde, aquilo que eu tenho de mais simples, para chegar ao outro irmão e corrigi-lo. E também quando receber uma crítica, quando receber uma correção fraterna, não uma crítica destrutiva, mas uma correção fraterna que é diferente, também devo estar preparado para acolher e para mudar. E isso, meus irmãos, é feito no amor e para o amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, para que possamos sempre mais alcançar a santidade. Não é nada mais do que isso. Corrigir e ser corrigido serve para alcançar a santidade. Se não for para isso, alguma coisa está errada. Buscar a santidade acima de tudo, buscar a santidade acima de todas as coisas. Unamos as nossas orações ao movimento Pólen, celebrando 49 anos de existência, de vida, e que tantas almas foram salvas através deste movimento, que tem a direção espiritual do nosso querido Padre Pedro, ou seja, está em boas mãos, né? Então, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas se animaram na fé por causa do movimento. Tudo isso nós devemos glorificar a Deus. Por tudo isso nós devemos glorificar a Deus e entoar louvores, pedindo a Deus que mais pessoas possam encontrar neste movimento o auxílio necessário para bem viver a sua fé, para alcançar assim também a santidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.